Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Douglas Borges, eu falo em nome do Cartola Poker. Se você não nos conhece, eu vou convidar vocês para visitar nossas páginas Face, YouTube e também no Insta, né? E também a gente pode estar acessando uma plataforma de estudo, onde a gente tem todo o conteúdo de forma bem organizada, um material que vocês podem estar baixando também, e isso tudo de forma gratuita, né? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai estar vendo nesse vídeo, né, sobre combos e também sobre ranking de jogadas, um material bem importante. Então, galera, agora eu vou falar sobre combos, certo? Como a gente viu na aula anterior, é possível 1326 combinações, né? Mas por que um número tão grande de combinações dentro dos combos, né? Essas combinações, eu vou tentar explicar isso aqui de uma maneira bem rápida com a matemática, tá, galera? A gente tem os offsuited, que são aquelas cartas, como a gente viu, com naipes diferentes, certo? Então, a gente vai dizer que os offsuited são a parte de baixo dessa tabelinha. Parece uma tabelinha periódica, né? Mas são essas cartas que a gente tem um ozinho aqui do lado. E são 78 possíveis quadradinhos, tá? Por que isso? Porque a gente tem aqui 12 quadradinhos na primeira, 11 na segunda, e somando tudo isso a gente tem 78 quadradinhos, tá? Só que tem um detalhe, cada quadradinho desse a gente tem 12 combinações possíveis dentro desses quadradinhos. E por que 12, Douglas? Pelo seguinte fato, a primeira carta que a gente recebe, possíveis, né? 4 naipes, certo? E a segunda carta que a gente recebe é possível 3 naipes. Por que 3 naipes na segunda? Porque a gente não pode colocar o naipe que a gente recebeu na primeira, certo? Então a gente vai ter aqui 12 combos, né? Vezes as 78 quadradinhos ali. Um total de 936. Depois a gente tem os suites, que são os quadradinhos em azuis aqui. Se a gente somar, são 78 quadradinhos. Só que dentro desses quadradinhos a gente só vai ter 4 combinações. Tá, mas por que 4 agora, né, Douglas? Porque a gente tem 4 naipes, né? Da primeira carta que a gente pode receber. Só que já na segunda a gente só vai ter um naipe possível, né? Para que seja igual ao primeiro naipe que a gente recebeu. Então, a gente só tem 4 combinações aqui. Então, fazendo 78 vezes 4, a gente vai ter 312 combos, tá? E depois a gente tem os pares, que são chamados pocket, são esses em vermelho. Nesses em vermelho a gente já tem 13 quadradinhos, né? Não são mais aquela quantia. Mas dentro desses quadradinhos aqui, a gente vai ter 6 combinações possíveis, certo? Tá, mas por que agora 6 combinações possíveis? Se a gente colocar todas as possíveis, né? Grupo aqui de cartas do mesmo número, a gente vai ter 6 combos aqui possíveis, certo? Então, 6 vezes os 13, a gente vai ter 78 combos. E somando tudo isso, né? Os 936 dos off, os 312 dos suited e os 78 dos pares, a gente vai ter 1326 combos. Então, vamos seguindo. Tem um termo muito utilizado dentro do poker, que são as Broadways. Você já deve ter ouvido falar, que nada mais é, né, do que as cartas mais altas do baralho, né? A gente considera essas aqui como sendo as Broadways, tá? Mas isso é mais a título de informação. Então, falando sobre isso, quando a gente está descrevendo uma mão, né, normalmente em software ou em blogs, passando isso para alguém, né, a gente tem que mencionar os naipes de alguma forma. A gente não escreve copas, paus, espadas. Dentro do poker, a gente utiliza letras, né? Então, a gente tem copas, que é utilizada a letra H, certo? Então, a carta de copas a gente utiliza a letra H. Então, nesse caso, 5H. Em ouros, tá? A gente utiliza a letra D, no caso, 5D. E espadas a gente utiliza a letra S, certo? Então, 5 de espadas. E paus a gente utiliza a 5C, que no caso, o 5C aqui. Isso é mais para a gente poder estudar de uma forma adequada, né? Eu vou estar utilizando muito essas letras lá na frente. Então, se vocês puderem, tentem decorar isso, né? Do H, do D, do S, do C, para vocês entenderem bem as próximas explicações, certo? Em questão numérica, a gente utiliza o número em si, a única letra que muda é o 10, tá? Que a gente não usa 0, a gente utiliza a letra T. Então, nesse caso, seria TH. A gente saberia que era o 10 de copas.
Então, agora eu vou falar sobre uma questão bem importante. A gente tem que estar bem afiado nisso, galera. Quem não sabe certinho sobre o ranking de jogadas, a gente tem que decorar e saber bem o certo, porque isso vai influenciar o nosso jogo em muito. Às vezes a gente está muito bem no flop, no turn, e bate uma carta lá que muda tudo isso. Então, dentro disso, a gente sabe que a gente recebe duas cartas e são selecionadas cinco para o dealer, né? No caso, seleciona essas cinco e coloca na mesa. Dentro disso, a gente tem 7 cartas ao totais, né? E dentro dessas 7 cartas são avaliadas as 5 cartas melhores. Então não é possível a gente ter 3 pares, por exemplo. É sempre avaliado as 5 cartas melhores, as nossas versus as 5 cartas melhores do vilão, certo? Então, eu vou mostrar aqui uma questão. A gente tem aqui a mão do herói. Para vocês saberem, herói a gente usa para mencionar as nossas cartas, tá? Dentro de uma explicação. Então, se vocês estão explicando alguma mão, a gente vai dizer herói contra vilão, certo? Nesse caso, a gente vem com as e 7. No flop vem 9, 5 e dama. Depois vem um 2 e depois um 6, certo? O vilão apresenta rei e valete. Nesse caso, a gente está na frente, né? Com a carta mais alta. Depois a gente tem ali um as e 7. A gente faz um par de 7 no flop. Depois vem um 2 e um 9. E o vilão apresenta um rei e valete de novo. A gente tem um par na mesa, então a gente está na frente. Depois apresenta um as e 7. No flop vem de novo o 7, o rei e a dama. A gente já está com um par, depois vem um as e um 9, e o vilão apresenta um rei, tá? Então a gente está na frente com dois pares. Aqui a gente está com um par de as, certo? Na mesa vem 7, rei e dama, depois vem o nosso as e um 9, e o vilão apresenta rei e valete. Então nesse caso a gente tem trinca, né? Trinca de as. Depois a gente tem um as e um 3, no flop vem 7, 5 e rei. Depois apresenta ali o nosso 2 e um 4, né? Deixando a gente com sequência versus o par de rei do vilão. Então, sequência de asa 5. Da mesma forma, seguimos. Aqui a gente tem um as e 3, um 7, um valete e um rei, deixando a gente flush draw. O flush draw, para quem não sabe, é quando a gente precisa de uma carta, né? Do mesmo naipe. A gente está por uma carta. Então, depois vem um 2 de ouros e depois um 4 de copas, fechando o flush, que é 5 cartas do mesmo naipe. Elas não precisam ser sequência, nem nada. O vilão apresenta o rei e valete, então é dois pares nesse caso contra um flush. Ganhamos com o flush. Depois a gente tem ali um as e um 7. O flop vem 7, rei e dama. No turn vem um 7, deixando a gente com dois pares. Depois bate mais um 7, deixando a gente com full house. E nesse caso, a mão do vilão rei e valete, né? Um par de rei. Só que ele tá com dois pares nesse caso, que é rei, rei e 7, 7, né? São as 5 melhores cartas. Então, nesse caso, a gente está na frente com full house, é um par de as e uma trinca de 7. Depois a gente está com um par de 7, o flop vem 7, rei e dama, depois vem um as e depois vem um 7, então a gente fez uma quadra de 7, certo? O nosso amigo apresentou de novo rei e valete. Rei, rei, ele tem dois pares, né? Rei, rei e 7, 7 contra quadra de 7. Aqui a gente tem as e 3 de copas, vem 7, 2 sendo de copas, né? E mais um rei. Vem um 5 de copas e depois um 4 de copas. O nosso vilão apresentou o rei valete. Nesse caso, além, ele tem um flush, né? Porque 4 cartas de copas com mais o rei de copas dele, ele tem um flush, só que a gente tem aqui um straight flush, né? São uma sequência, né, com cartas do mesmo naipe. Então, de asa 5 de copas. Depois a gente tá com asa e dama. O flop vem 7, valete e rei. E depois vem um 10 de copas, né? Deixando a gente muito bem. E o nosso vilão apresenta rei valete, então é full house, né? Contra o nosso royal straight flush. Essa mão é muito difícil de acontecer. Claro, straight flush também e a quadra também. E em cima disso a gente vai verificar algumas coisas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre probabilidade, né? Dentro da matemática, qual que é a chance de ocorrer algumas jogadas, né? E isso é bem a título de informação mesmo. Então, se a gente colocar o par, né, 32% das vezes a gente vai estar acertando um par nessas jogadas que a gente vai estar jogando aí, né, vai estar enfrentando.
Um flush cerca de 6,5%, até o river, né? Um flush draw, a gente vai estar acertando aí cerca de 11% no flop, então é quando a gente tem aquelas duas cartas do mesmo naipe no flop e a gente precisa de mais uma, né? Cerca de 11% das vezes que a gente jogar, a gente vai estar acertando. Trinca no flop, né? Cerca de 12% das vezes a gente vai estar acertando uma trinca. E uma quadra, bem difícil, né? Cerca de 0,25% das vezes a gente vai estar acertando uma quadra no flop. Isso aqui é bem atitude de informação, né? É mais para estar tirando aquele fantasma da cabeça que, bateu três cartas do mesmo naipe, o vilão tem flush, ele tá flush draw, ele pode estar trincado, então é bem para tirar o fantasma, são coisas que acontecem bem raramente, né? Então a gente pode estar analisando desta forma. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse material. É bem importante que vocês deem um feedback, né, desse material, arquivo, enfim. Eu vou estar deixando o PDF para vocês baixar se vocês estão na nossa plataforma. E se vocês não estão na nossa plataforma, eu convido vocês a acessarem, né? Se vocês estão no YouTube, deem um curtir no vídeo, sigam a gente, né? No Face e no Insta também. Acessem a nossa plataforma, é um conteúdo totalmente gratuito e tá para vir muita coisa bacana. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado, né? Um abraço e GG pra gente, galera.